ao longo dos anos. Olha, não é o cálculo que é o cálculo oficial. A folha anual hoje da Guarda Civil Metropolitana custa 700 milhões de reais. Para triplicar essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. É 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Além disso, vai precisar fazer concurso, comprar farda, treinar. A academia hoje só consegue formar 1.000 guardas a cada 6 meses. Não tem nem armário para o pessoal guardar esse armamento. É praticamente impraticável em 4 anos. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer em 4 anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em 4 anos, vai embora e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo ela pode chegar até 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é super violenta, tem mais guardas municipais per capita do que São Paulo. O progresso desse valor que você falou está correto a sua conta, só que a gente vai começar com esses 100 milhões de reais, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro da onde a gente precisa tirar, não tem como chegar nisso. Eu sou Mas um o gestor. governo está dizendo que você vai triplicar. Esse é o plano, isso mesmo. É porque você tem que entender o seguinte: a gente só tem política eleitoreira. Nós precisamos de colocar a cidade no rumo para isso aqui virar a capital do mundo. Não dá para resolver nem o plano de governo nem de 4 anos. O plano é um rumo. É que não Você pode precisa de enganar o rumar para um eleitor, lugar. né, Pablo? Porque quando você fala isso, é muito interessante isso que a Raquel Não, está perguntando, porque quando fala assim, vamos triplicar a Guarda Civil, aí o pessoal está achando que vai acontecer isso agora. Eu acho que esses Não, mas cálculos é da Raquel simples. são muito Todo mundo que me importantes. pergunta igual vocês estão falando, eu sempre respondo. Isso não É. funciona agora. Você já mostrou a capacidade de treino, você já mostrou a capacidade de caixa. É assim, gente. É igual você que está assistindo. Você ganha 4 mil, 5 mil por mês. Um dia você vai comprar sua casa. Hoje você não dá conta, mas seu projeto é esse. Você precisa começar e não desistir. O que todo mundo tem que entender, só um pouquinho, que eu estou respondendo, por favor. O que todo mundo tem que entender é que a gente não tem uma política institucional para o crescimento da cidade, que a gente tem a campanha eleitoreira. A cidade precisa chegar nesse número. É isso que eu estou mostrando no plano. A viabilidade disso vem no 6 de outubro. Não adianta. Todo mundo, eu desafio todo mundo a pegar esse plano de governo, leia os 10 para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica e depois vai para a prioridade. Em candidato. relação a escolher um pouco de dinheiro, só um pouquinho, em relação a escolher sobre aumentar essa guarda toda de uma vez, então, por exemplo, se a gente coloca os empregos, que é o que a gente vai fazer, o subsídio de 7 bilhões de reais que está ali dentro do transporte coletivo, eu consigo carregar ele com preço promessa. Eu preciso que vocês entendam que se não tiver a dinamicidade na questão da gestão, não vai achar o dinheiro. Agora, a progressão disso, não só isso, mas a operação delegada, inclusive aos policiais militares, nós vamos dobrar isso, tá? Por quê? Porque a operação tem dado certo e nós vamos aumentar o valor. Por quê? Porque a segurança é o item número 1. Agora, só para terminar a resposta. Como é que funciona na gestão? Tem um dinheiro alocado de forma errada. Se a gente continuar, inclusive, tem gente querendo subir para 10 bilhões o subsídio de transporte, a gente vai criar esses empregos aí, vai diminuir o subsídio do transporte, isso não vai impactar as pessoas, porque vai diminuir a demanda de transporte. Aí eu vou carregar esse dinheiro para lá. Aonde que está a inteligência? Não é num papelzinho que você está lendo e falando assim, tem que cumprir isso aqui. Não é questão de cumprir, é questão de dinamicidade na gestão. Eu tiro o recurso de um lugar, isso funcionando, nós vamos zerar as filas daqui. Isso é periódico. Então, eu preciso primeiro atacar o problema de salvar as pessoas, depois o problema de emprego, e depois chegar na segurança. E a lógica é essa. Quando eu te respondi 100 milhões, esses 100 milhões é o que hoje dá para fazer, de onerar a folha, onerar o orçamento da prefeitura. Agora, na dinamicidade da gestão, vou diminuir esse subsídio ali e aplicar aqui. Isso com a criação de emprego, porque não é tirar o que a população já tem hoje. Candidato, então vamos lá, porque plano de governo não são sonhos. Plano de governo são propostas que o senhor faz ao cidadão e o senhor vai ser cobrado por ela daqui 4 anos. Para Sim. triplicar o efetivo, o senhor gastaria 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Já senhor te está dizendo, falei de onde que dá para tirar esse dinheiro. só um minutinho, o senhor está dizendo agora que o senhor só pode gastar 100 milhões de reais. Então vamos rever o seu plano de governo e mostrar para a população de São Paulo. Com 100 milhões de reais, quantos guardas civil metropolitanos a mais o senhor vai colocar na Guarda Civil Já está na conta os que vão ser chamados e dobrar a quantidade de pessoas que já estão, que foram aprovadas em processo seletivo.
para trazer mais 14 mil, o senhor vai gastar 1 bilhão e 400. Então, se o senhor só tem 100 milhões, quantos mil o senhor vai trazer? A sua proposta é bem mais modesta. É o seguinte, Raquel, essa questão de trazer esses guardas, isso vai ser progressivo, porque quanto mais emprego eu tiver, a segurança também vai precisar de menos gente. O que eu quero que você entenda é que vocês... eu acho interessante o que vocês estão fazendo, porque a realidade da cidade vai mudar. O tráfego, a mobilidade vai chegar na hora aí, ela vai mudar. Não é um negócio que você fala agora, é por isso que eu estou te falando, um plano de governo ele é um rumo. Nós estamos indo para um rumo, aí vamos para os projetos técnicos e vai ter que priorizar. Igual a pessoa que está assistindo precisa de lidar com o orçamento da casa dela. Ela marcou uma viagem, a família vai viajar. O orçamento não deu, vai ter que deixar isso para depois. A gente vai estabelecer as prioridades. A prioridade número 1 é gente. Prioridade número 1. Com tecnologia, com a análise preditiva e com anticrime, sabe o que vai acontecer? Talvez essa demanda diminua. E o povo vai falar, isso é inteligente. Parabéns. Por quê? Porque caiu a criminalidade. Exposição de emprego, tecnologia na criminalidade, o anticrime, talvez isso vai ter que ser revisto. Eu não tenho vergonha de falar nada disso. Não tem problema nenhum. Ah, você prometeu. Eu estou prometendo e mostrando a realidade. Isso depende de caixa. A gente tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem que priorizar isso. Eu já expliquei de onde que pode tirar o dinheiro para fazer isso. Eu não vou falar para você, vai fazer de qualquer jeito. Não vai, porque na dinamicidade da gestão isso pode alterar. Agora, essa é a minha vontade, esse é o rumo que tem que levar mais de 4 anos para fazer isso. Nunca neguei que vai levar mais de 4 anos para alcançar isso. Você mesmo mostrou que na infraestrutura não dá, o treinamento não dá, o limite de capacidade disso, daqui. Vou passar só para o Fábio ele fazer uma pergunta nisso. Eu acho que só é importante para amarrar aqui, né? Porque eu tenho muitos comentários, é muito legal ver como as pessoas falam assim, gente, mas é que quando ela te perguntou, você sabe quanto custa? Aí você falou o valor, não é esse, é bem longe disso, aí você depois corrigiu e falou, isso não é para agora, né? Então, não, é só para ficar claro, eu acho que o senhor agora deixou claro. Vamos lá, Fábio, só para a gente rodar aqui, segurança pública. Vamos aproveitar de novo um gancho que você deu aí sobre tecnologia. O uso de tecnologia na segurança pública é um ponto que você bate bastante no seu plano de governo, e eu queria falar um pouquinho de câmeras, né? A ideia de um sistema de monitoramento amplo na cidade. Segundo especialistas, essa panaceia que se fala de câmeras, de uso de câmeras, ela não é um programa, uma estratégia de segurança pública em si, é uma ferramenta dentro de um programa mais amplo, ou deveria ser. Um dos efeitos que se estuda sobre o uso de câmeras em segurança pública é a movimentação da mancha criminal. No português, claro, o bandido sai de um lugar e passa a roubar em outro onde não tem câmera. Você não resolve o problema da segurança pública. O senhor tem um plano de segurança pública robusto, que envolva câmeras, envolva o uso de tecnologia, que o senhor possa explicar objetivamente para o eleitor de São Paulo nesse momento? Sim, nós temos 96 distritos, o distrito de Pinheiros, que é o que eu estou aqui agora, é o mais violento, onde tem mais registro de violência, né, de roubo, de furto. Vai começar por ele, e aí você está certinho. Quando você tem uma mancha no lugar, as pessoas vão roubar em outros lugares. A gente vai multiplicar isso até o último distrito dessa cidade. Se não arrumar um emprego, que o bandido ou vai ter emprego e vai deixar de ser bandido nessa cidade, ou então vai ter que roubar em outra cidade. Você está correto, é isso mesmo. Mas a ideia, então, para entender, é ficar espalhando câmeras e sistema de monitoramento pela cidade? Não é espalhando câmeras, não. Londres espalhou câmeras e lá tem centenas de milhares e a criminalidade é alta do mesmo jeito, porque a câmera inteligente é para usar depois do crime para ver como é que foi o crime. Por isso que eu chamo anticrime e tem um pré-crime com análise preditiva, é justamente para isso. Para fazer o quê? Para inibir. E as pessoas saberem que estão sendo vigiadas e vai dar uma paz e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas em São Paulo já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Então tá um caos esse negócio. Agora, todo mundo sabendo que está sendo vigiado, inclusive, por que vai começar pelo distrito de Pinheiros? Porque é o mais perigoso. Você falou a leitura correta, eles vão esparramar, e aí, esparramando, você vai colocando em todos os outros distritos. O que é o grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários sem testar, e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais do que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Ô, Marçal, nessa linha de tecnologia, você falou numa entrevista, só para a gente amarrar, o tempo já até esgotou, mas isso, nossa, me causou tanta curiosidade. Na tua entrevista da Nova Brasil,
você falou sobre drones, né? Os drones equipados com alto-falante, visão infravermelha para reforçar a segurança. Fiquei procurando no teu plano de governo porque eu estava curiosa, não achei. Desistiu disso? Não vai dar certo? É muito caro? O Se que eu que colocar aconteceu? tudo que eu quero, se eu colocar tudo que eu quero no plano de governo, vai dar 10.000 páginas. E aí colocar isso aí, como eu disse, é um plano que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vamos para os testes. E interessante falar disso, que todo teste a gente não vai gastar R$ 1 de dinheiro público. Nós vamos fazer a iniciativa privada mostrar e as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí está aprovado. Tem muita coisa, Fabiola, que a gente, inclusive, vai desenrolar depois que ganhar. E a dinamicidade da gestão é isso, é você ver a necessidade, não ter orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui tem que ser feito. E se for uma inviabilidade, tiver inviabilidade técnica, eu quero que todo paulistano saiba. Se não tiver viabilidade técnica, não der para fazer, eu não sou idiota e nem ignorante de falar, precisava, não, vou falar para as pessoas. A questão técnica não foi viabilizada. Então, assim, é igual a questão lá da Vamos. guarda que a gente estava falando, só um pouquinho. Se não tiver a viabilidade, que é o dinheiro, quem que vai pagar? Não tem o dinheiro. Então, precisa de ter essa realocação de recursos para conseguir fazer isso. Não, e por isso a Funcionando importância esse desse. anticrime, Uhum. funcionando o anticrime, já não precisa mais o povo entender. Tipo, se você com tecnologia conseguiu resolver, por que que vai triplicar o negócio? Eu acho É questão que de lógica. é muito importante. Tem muita gente mandando mensagem aqui, até falando, nossa, que bacana essa sabatina, porque a gente está podendo conhecer um pouco mais, né? E justamente Boa. isso, de não ser, porque até usando as redes, é muito vendedor de sonhos, né? E aí, qual é o caminho para essa prática? Como você disse, a prática começa em janeiro do ano que vem, não é agora. Mas a gente tem que ter um caminho para isso, você como empresário sabe bem. Bom, no seu plano de governo tem lá uma frase que eu acho até bem provocadora para outros candidatos, seus concorrentes. Faremos o maior programa habitacional da história. Bora entrar na área de habitação, candidato. Bora. Você diz lá, construção de novas casas nas periferias, vamos construir as casas, reformar, trazer ali uma urbanização para as favelas. Vamos mapear, gestão, transformação de imóveis vazios na cidade. Esse ponto me interessa. O senhor menciona ali a existência de 590 mil imóveis desocupados em São Paulo. Isso incluindo 40 mil da prefeitura, né? Isso é algo muito forte, muita gente usa esse número. E aí o senhor diz, vamos usar esses imóveis. Quero saber, quanto vai custar a compra desses imóveis? A prefeitura vai comprar isso, não vai comprar? Vai tomar isso por conta das dívidas que existem? Deixa eu só concluir aqui, candidato. Tá bom. E aí, muito importante, quem vão ser os beneficiados? Quem vai ter direito a esses imóveis? Um beijo para todo mundo aí, olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. Tamo 13 junto, não, tá faz mais o de M. 70 mil aqui, ó. 73 Pô, mil. eu tô assistindo no YouTube aqui, pô, acho que deve ser outro ligar. 73 mil, não diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, candidato. Sim, diminui não, eu sou o único que dá essa audiência para vocês, não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Mas Parabéns vamos para lá. nós, e parabéns pela nobreza aqui. Eu fiquei curioso de ver você fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. O primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá, junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Com o meu dinheiro, eu tenho apoiado e ajudado a reconstruir, a desfabelizar um vilarejo ali em Kamizungo, em Luanda, na Angola, em África. E eu tenho muito prazer nisso, né? Eu estou ajudando agora na reconstrução do Rio Grande do Sul, apoiei no momento de emergência só para a gente não fugir, essa história dos sonhos, eu sou muito sonhadora, você não tem nem ideia. E eu estimulo todo mundo, qual é a São Paulo que você sonha? A gente sabe do sonho, eu quero saber dessa prática aí. Vamos falar só para a gente não perder tempo. Como é que o senhor vai ocupar esses imóveis? Você precisa sonhar com o prefeito. Deixa eu te falar. Você precisa sonhar com um prefeito que já faz com o recurso próprio dele, que ama o povo, que tem um compromisso com o povo. Ninguém vai morar em casa de lata até acabar esse governo. Você colocou os números, ninguém vai invadir imóvel de ninguém. A prefeitura tem imóvel suficiente para fazer permuta, para fazer as casas de apoio, para trocar em áreas que hoje estão embargadas judicialmente, as pessoas não podem ter melhoramento. Tem pessoas hoje numa situação de invasão que acreditam nesse tipo de conversa, só que não vai ganhar isso na justiça. Então a gente precisa ter sensibilidade e ajudar essas pessoas trocando essas áreas. Nós faremos o maior programa habitacional que o Brasil já viu. Vou explicar por quê.
Tem um político chamado Iris Rezende, que já faleceu, que ele entrou o Guinness, na época dele, eu não sei se alguém bateu esse recorde, que ele construiu um único dia, numa vila chamada Mutirão. O nome da vila é O Que Nós Vamos Fazer. Ele construiu 1.000 casas num dia. A gente vai repetir esse recorde dele vários dias. Como? É um triângulo habitacional. Nós vamos desenrolar as áreas. As pessoas que hoje estão sem trabalho vão ajudar na construção disso. Os empresários vão entrar com doação nisso e nós vamos dar um cheque moradia. Esse cheque moradia, você tem que comprar material de construção ali na sua quebrada, para movimentar, porque a quebrada hoje é a ausência do Estado. Nós precisamos fazer isso. Só que por trás disso tem a liberação fundiária, por trás disso precisa de ter investimento público e investimento privado. Então, fique em paz. Eu estou falando como prefeito dessa cidade, servo de vocês. Eu vou Como é que cumprir vai ser isso. a lista? Como é que vai ser a lista, por exemplo? Quem é que vai Primeira poder coisa, ocupar esses tem- imóveis? Quanto tempo para poder oferecer essas moradias? Porque é a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Isso também é A um primeira prazo coisa que a gente de... precisa fazer, a maior parte do recurso, para você entender, vai vir do setor privado. É um triângulo habitacional o nome disso. Nós vamos Não é resolver o problema perigoso de um se lugar. aliar às construtoras, candidato, quando a gente fala aí? Se elas ajudarem as pessoas, eu quero correr todo o perigo que for para tirar as pessoas da situação de miserabilidade. Tem gente que bateu lá em cima de esgoto. Tem gente que eu lembro de uma senhora lá na favela do Beira Rio falando para mim: essa casa aqui parece o IML, do tanto que é frio. Eu acordo no frio, fico pensando, esse frio aqui não é nada perto daquela senhora. O que ela está passando? Eu fiz uma promessa para algumas favelas que eu fui, eu vi o estado de miserabilidade, eu falei: se vocês não fizerem eu prefeito, fique em paz. Você que eu estou prometendo, você vai sair dessa vida aí, eu vou te ajudar, eu vou tirar Mas, vocês disso aí. candidato, ajuda a explicar melhor. Então, a iniciativa privada vai construir as casas, os Quem vai prédios, a construir as casas prefeitura vai, é o povo. Não. a É o prefeitura vai seguinte, bancar. Esse é um outro programa que o senhor falou lá do mutirão, né? isso, o mutirão Agora, vai o envolver a primeiro que o sociedade, senhor o fala cheque no moradia. plano, o O primeiro... cheque moradia, para É porque tá comprar Espera um misturando material de pouquinho, os planos. Pablo, vamos colocar. O seu plano de governo, ele tem vários pontos falando sobre a questão da moradia. Só para deixar claro para A gente nossa quer audiência, porque entender eles estão isso. aprendendo Sim, junto sim. com a gente. A gente teve todo esse trabalho de estudar, consultamos vários especialistas, assim. A gente quer realmente saber, Pablo, porque eu não falei, essa coisa de criar o maior programa habitacional, isso é muito importante, óbvio que é. Então, assim, o senhor coloca lá E é que por vai isso que eu tô ocupar tomando esses os imóveis votos que do estão Boulos ociosos, mas aí não, quem vão ser os beneficiados? Né? Isso vai durar Os mais quanto pobres. tempo? Vai ter custo de quanto? É o E aí eu acho que programa institucional, já estou respondendo. Isso vai perdurar porque vai virar uma política pública em São Paulo. A gente não vai viver nessa miséria. Nós somos o povo mais rico desse país, não faz sentido 3,5 milhões de pessoas viverem numa situação de miserabilidade. As pessoas vêm servir a gente nos nossos palácios aqui do Jardim Europa, pergunta para todo mundo. Um trabalha no Capão Redondo, outro mora em São Mateus, outro mora na Vila União, na Zona Leste. Eles falam: poxa, mano, por que esses caras eles passam o dia nos castelos dos poderosos e aqui está alguém que está na extrema riqueza, mas já teve na extrema pobreza? Mas, Eu sei os dois candidato, lados. deixa eu te pedir objetivamente só sobre o cheque moradia que você citou várias vezes. Sim. Qual vai ser a faixa de corte para receber? Quanto a prefeitura vai investir nisso? Qual o valor total? E se isso não tem o risco de deixar as famílias pobres mais endividadas? Elas vão ter que devolver esse dinheiro, não? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer é converter energia para as pessoas ter paz. De novo, se você põe um gestor numa máquina pública que não quer um Estado grande nem pequeno, quer um Estado eficiente, e ele dá conta de fazer isso, alguém que já fez conta para comprar algo, por exemplo, quando eu casei com a minha esposa, a gente, numa ligação, teve que decidir se ia comprar uma TV de plasma ou um home theater. Em 17 vezes no cartão Carrefour, eu já passei por isso. O que a gente vai fazer? As famílias mais pobres, que têm renda inferior a R$ 2.000 por mês, essa é a renda familiar. E é muita gente desse jeito. Essa pessoa vai receber um cheque para reformar essa casa. Só que para reformar essa casa, primeiro eu tenho que fazer a liberação fundiária, que é liberar a escritura. A dor hoje na quebrada é que as pessoas têm que receber a correspondência lá na entrada. Não tem logrador público, não tem endereço para receber isso. Se eu não tiver isso, não dá para construir uma casa num lugar que não tem liberação. Então, a gente primeiro vai fazer um mutirão da liberação fundiária, dando escritura para esse povo. Você precisa ter escritura do imóvel, senão a gente não pode, o Estado é impedido de fazer melhoramento com dinheiro público se tiver conflito na área, não pode. Eu fui na favela Panorama, e aí eu perguntei para eles: quantos vocês estão aqui? 80. Você não fez melhoramento público, quase nenhum ali. Eu fui em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, 30 anos, dentro do esgoto, sem melhoramento público. Por quê? Porque são áreas que precisam de regularização. Primeiro passo, precisamos regularizar as áreas. Vocês podem contar comigo. É isso que tem feito o petista votar em mim, para você ter uma noção. As pessoas confiam porque eu já faço.
Eu não estou falando que quero ou que sonho, eu já faço, sei como fazer, invisto a minha energia pessoal, meu dinheiro, meu tempo, os meus sócios, meu network para fazer isso, e nós vamos fazer isso em São Paulo. Agora, o que eu A quero que última todo mundo pergunta de saiba, habitação para a nós gente vamos mudar para a zeladoria. Vamos lá, Posso Pablo, terminar, tá? então? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um metadado com um banco de dados das pessoas que hoje vivem aqui. Não de pessoas que querem mudar. O compromisso é com quem está aqui, hoje. Para quê? Para resolver esse problema em 1.460 dias. Esse vai concluir dentro do governo. Ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira. E faz o M28 aí, quem estiver assistindo. Obrigado pela audiência. Os assuntos são complexos e a gente tem um tempo curto. O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$ 1 de dinheiro público, vai ser E só da dinheiro caneta. da iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de 1,2 bilhão de dólares. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo, quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias que se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, que tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado, e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção na construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo. Por que é um presente? Disrupção na construção civil, geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na Zona Sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno, onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso, ou seja, eu quero fazer um paço municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada Por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Eu já respondi, eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo, se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque, eu já te falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, Pablo, pessoa física, eu estou no projeto. R$ 1,2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque está barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, está certinho. Não está, porque não termino uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor não está errado, não. Está certo. Errado. Não constrói um prédio com R$ 1 bilhão. Não é dólar, não. $1,2 bilhão e a minha pergunta... é porque você falou reais. Não, você tinha falado reais. Então volta a fita depois. Você falou reais. Gente... $200 mil. Você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landinho. Você vai ter uma sala lá